Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre Brasileirão. A bola rolou no final de semana. A rodada 13 começou no sábado com o Grenal, que terminou empatado, 1-1 na Arena. O Palmeiras venceu o Ceará por 2-1 e começa agora a engrenar uma sequência de vitórias. Já Bragantino e Corinthians fizeram um péssimo jogo e empataram em 0-0 em São Paulo. No clássico carioca da rodada, Botafogo e Fluminense ficaram no 1-1. O tricolor saiu na frente no Nilton Santos com um gol contra, mas recuou demais. Atuou na retranca durante boa parte do jogo depois de fazer o gol e acabou sofrendo o empate. O Flamengo venceu por 3-1 o Atlético Paranaense. Curitiba e São Paulo ficaram 1-1 e Diniz viu a pressão aumentar para cima dele. O Goiás perdeu em casa para o Santos 3-2. Fortaleza e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. O Bahia perdeu em casa para o Sport Recife 2-1 e o Sport muito bem nas últimas rodadas. Já no jogo que fechou a rodada, o Atlético Mineiro segue líder, mais líder do que nunca. Venceu por 4-1 o Vasco, que fez um golaço com Benítez, um lindo gol de bicicleta que acabou esquecido devido à derrota por 4-1 para o Galo Mineiro. Vamos falar na tabela de classificação. O Atlético Mineiro é o líder, tem 27 pontos. Inter 22, Palmeiras também 22. O Flamengo é o quarto com 21 pontos. Sport, Santos e São Paulo tem 20. O Fluminense tem 18, assim como o Vasco, que caiu muitas posições devido à derrota. Fortaleza 17, Atlético Goianiense 15, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians e Grêmio 14 pontos. O Bahia tem 12 e é o último time fora da zona de rebaixamento. Já no Z4, mais 3 times com 12 pontos: Curitiba, Bragantino e Botafogo. O Goiás segue o lanterna da competição com 9 pontos feitos. Mais um detalhe a observar é que o Goiás tem 3 jogos a menos do que os adversários. Só fez 10 até agora no Brasileirão e por isso então tem grandes chances de sair do Z4 quando cumprir as suas partidas atrasadas. O Brasileirão volta no meio de semana com os jogos da 14ª rodada. E por falar em Brasileirão no meio de semana, as próximas rodadas serão de desfalques por causa das convocações das 10 seleções sul-americanas para as eliminatórias. Flamengo e Palmeiras serão os mais castigados, com 4 jogadores cedidos de cada elenco. Mas o líder Atlético também terá problemas. Serão 3 jogadores cedidos: Júnior Alonso para o Paraguai, Savarino para a Venezuela e Alan Franco para o Equador. São 3 titulares. Ao todo, 9 clubes sofrerão baixas e mais o Cruzeiro, que perderá Marcelo Moreno para a seleção boliviana. Das 10 seleções sul-americanas, só a Argentina e Peru não convocaram jogadores do Brasileirão. Uma lista de 18 desfalques para as próximas rodadas do Brasileirão Série A. A noite inspirada de Jimmy Butler ligou o alerta. Com um triplo-duplo, 40 pontos, 11 rebotes e 13 assistências, o jogador foi maestro em uma vitória espetacular do Miami Heat sobre o Los Angeles Lakers. A atuação valeu elogios do principal astro rival. Para LeBron James, o adversário é um dos melhores competidores que existem na NBA. O King, porém, quis deixar claro que sua equipe não está preocupada com uma possível reação do time de Miami. Agora, os Lakers lideram a série final em 2-1 e LeBron James disse que o time pode render muito mais em quadra. O Bayern de Munique anunciou 2 reforços para seu ataque hoje, segunda-feira: Douglas Costa e Choupo-Moting. O ponta brasileiro chega por empréstimo de 1 ano junto à Juventus, retornando à equipe alemã depois de 2 anos. Ele defendeu o Bayern entre 2015 e 2018. Choupo-Moting, por sua vez, assina contrato de 1 temporada, vindo sem custos após deixar o PSG no fim da temporada passada. Douglas Costa volta ao Munique depois de 3 temporadas em Turim, onde teve dificuldades nos últimos anos por conta de seus problemas físicos. O atacante de 30 anos realizou menos de 30 partidas em 18-19 e 19-20 e tentará uma nova empreitada na Alemanha. Douglas Costa, Choupo-Moting, novos reforços do Bayern de Munique.
para a sequência da temporada. Me despeço hoje falando sobre a situação de Domenech Torrent, que está recuperado da Covid-19 e voltou aos treinos com o Flamengo. Ele testou positivo no dia 23 de setembro, no retorno do Flamengo do Equador. Desde então, ficou em casa de quarentena. Mesmo afastado, ajudou os auxiliares Jordi Guerreiro e Jordi Gris a planejar as partidas contra Palmeiras, Independiente Del Valle e Atlético Paranaense. Agora recuperado, o técnico do Flamengo retornou hoje ao Ninho do Urubu e comandou o treino da manhã com o elenco rubro-negro. Domenech Torrent de volta então ao Flamengo. Vamos juntos nessa terça-feira. Começo falando sobre as polêmicas que envolvem o VAR. Em seu segundo ano de utilização no Brasileirão, o VAR é um dos assuntos mais comentados da competição. A cabine acertou chamar o árbitro de campo? Existe outro ângulo melhor para analisar o lance? Esse tipo de pergunta passou a fazer parte do dia a dia de qualquer torcedor brasileiro. Para analisar o impacto do VAR no Brasileirão, o espião estatístico do portal GE fez um levantamento de todos os lances em que houve mudança de decisão de campo após consulta ao árbitro de vídeo. O time que teve mais mudanças de decisão após consulta ao VAR favoráveis foi o Flamengo. Foram 6 favoráveis e apenas uma contra. O time mais afetado por mudanças no VAR foi o Vasco da Gama. Foram 8 mudanças contra o Vasco e apenas 3 a seu favor. Em relação aos outros times do Rio de Janeiro, o Fluminense teve 3 mudanças a favor e 3 contra. Já o Botafogo teve 6 contra e 4 a favor. E o torcedor fica naquela bronca clássica com o VAR, né? Após os anúncios oficiais de Kian, ex-Everton e de Danilo, ex-Porto, o Paris Saint-Germain ampliou a sua lista de contratações com um reforço brasileiro. Ontem, prazo limite da janela de transferências, a equipe francesa confirmou a chegada de Rafinha Alcântara, meia de 27 anos que pertencia ao Barcelona e atuou na última temporada emprestado ao Celta de Vigo. O contrato vai até junho de 2023 e Rafinha vestirá a camisa de número 12, mesmo número que usou no Barcelona. De acordo com informações da imprensa espanhola, é uma transferência a custo zero, com o Barcelona podendo receber até 3 milhões de euros em variáveis. O clube espanhol, que desejou sorte ao jogador e agradeceu pelos serviços prestados, fica com 35% de uma futura venda. Rafinha Alcântara é o novo contratado do Paris Saint-Germain. Ainda no mercado do futebol, o Manchester United deixou o melhor para o final. No apagar das luzes do último dia de janela de transferências, o clube inglês confirmou a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani, ex-Paris Saint-Germain, por uma temporada com opção de extensão até uma segunda, em junho de 2022. Em seu perfil no Twitter, o Manchester United comemorou a notícia com a mensagem "O Matador chegou". Cavani se junta ao lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, ex-Porto, e ao jovem atacante marfinense Amad Diallo, que seguirá na Atalanta até janeiro, como reforços anunciados nesta segunda-feira. Uma resposta ao desempenho do time na goleada histórica sofrida para o Tottenham por 6-1 no domingo. Cavani agora faz parte do time do Red Devil, é do Manchester United. Só lendas! A revista France Football encontrou uma maneira para compensar o cancelamento da tradicional premiação da Bola de Ouro. Como decidiu não eleger este ano o melhor jogador da temporada, por considerar que o calendário do futebol mundial foi muito prejudicado pela pandemia, a publicação francesa resolveu criar a Bola de Ouro Dream Team, uma eleição dos 11 melhores jogadores da história, por posição. Serão indicados 10 nomes por setor do campo, numa formação 3-4-3. As listas vão ser divulgadas em 3 semanas. A primeira, ontem, tem apenas jogadores de defesa, com 7 brasileiros indicados. Djalma Santos, Carlos Alberto Torres e Cafu concorrem na lateral direita, enquanto na esquerda aparecem Nilton Santos, Júnior, Roberto Carlos e Marcelo. Os indicados para 4 posições no meio de campo, 2 volantes e 2 meias, serão revelados na próxima segunda-feira, dia 12, e os concorrentes para as 3 posições de ataque, pela direita, esquerda e centroavante, sairão no dia 19, uma semana depois. France Football então criando o Bola de Ouro Dream Team para eleger o melhor time da história. O posicionamento contra o Napoli emitido pela Liga Série A, organizadora do campeonato italiano, a respeito da não realização do jogo contra a Juventus no último domingo, ganhou coro a voz de autoridades do esporte no país nesta segunda-feira. Vincenzo Spadafora, ministro do Esporte, e Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, falaram a respeito do descumprimento do protocolo sanitário que prevê casos semelhantes.
é grande a chance de ser decretado um WO contra a equipe napolitana, e a decisão deve ser comunicada nos próximos dias. Para você entender melhor o caso, a Juventus seguiu o procedimento de um domingo comum de jogo. Treinou pela manhã, seguiu para o estádio na hora marcada e até divulgou a escalação oficial, mas o Napoli, como já se esperava, não apareceu por causa da Covid-19. Não houve bola rolando em Turim pela terceira rodada do campeonato italiano. Com 2 jogadores positivos para coronavírus em seu elenco, Elmas e Zielinski, o Napoli foi proibido de deixar a sua cidade por autoridades locais ainda no sábado. O clube, então, entrou com um pedido para a Liga Italiana para adiar a partida. A solicitação foi negada em função do protocolo adotado pelo campeonato italiano, o mesmo da UEFA, que exige apenas que o clube tenha 13 jogadores disponíveis para a realização do jogo. Mas a autoridade de saúde local de Nápoles proibiu o embarque do elenco, indicando que todos precisam fazer uma quarentena de 14 dias, justamente pelo contato com pessoas infectadas. Problemas então no campeonato italiano e o Napoli com grandes chances de sofrer um WO e a Juventus levar então os 3 pontos dessa partida, que não aconteceu no final de semana. A bola vai rolar pelo Brasileirão Feminino Série A2. A CBF divulgou ontem a tabela detalhada com os confrontos até o término da fase classificatória da competição. A disputa vale 4 vagas na Elite em 2021. A inauguração do retorno do campeonato acontece no dia 18 de outubro, às 15 horas, com Fortaleza e São Valério, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, no Ceará. A partida é a única que resta para encerrar a primeira rodada. Nessa temporada, a competição conta com a participação de equipes de peso, como Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Sport, Bahia, Fortaleza e Ceará. Até porque a temporada marca o 2º ano desde que o futebol feminino se tornou obrigatório para os clubes que disputam a Série A do Brasileiro Masculino, exigência que existe devido ao licenciamento de clubes da CBF. Então o Brasileirão Série A2 feminino volta no dia 18 de outubro com equipes de peso jogando então em busca de 4 vagas na Série A. Vamos juntos nessa quarta-feira! Começo falando sobre Fórmula 1. O CEO da F1, Chase Carey, enviou uma carta ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmando que o acordo para a realização do GP do Brasil na cidade foi fechado com o consórcio Rio Motorsports. De acordo com Carey, o único impeditivo para um anúncio oficial da categoria seria a ausência das licenças ambientais necessárias e emitidas pelas autoridades competentes. O Diário Motorsport foi o primeiro veículo a publicar o conteúdo da carta. Já o site motorsport.com foi o primeiro a conseguir o documento. Ambas as informações, conteúdo e veracidade do documento foram confirmadas pelo portal Globoesporte.com. O Rio, então, está pronto para receber a Fórmula 1 e em carta ao governo do Rio, o CEO da categoria confirma, então, o acordo finalizado já para que a cidade receba a Fórmula 1 nas próximas temporadas. Falta o autódromo, né? Vamos falar sobre Brasileirão, porque hoje a bola vai rolar mais uma vez e você fica ligado nos jogos que acontecem nessa quarta-feira, então, por aqui. E também na tabela de classificação. Jogam nesta quarta-feira, às 7 da noite, Corinthians e Santos, no Clássico Paulista da rodada. Flamengo e Sport se enfrentam às 7h15 no Rio de Janeiro, mesmo horário para Bahia e Vasco da Gama no Pituaçu. Grêmio e Coritiba jogam também às 7h15. Às 8h30 da noite é a vez de São Paulo e Atlético Goianiense entrarem em campo, com o Diniz sob forte pressão. O Goiás recebe o Fluminense no mesmo horário. Às 9h30 é a vez de Botafogo e Palmeiras entrarem em campo no Newton Santos. Também neste horário jogam Fortaleza e Atlético Mineiro no Ceará. Amanhã, quinta-feira, Atlético Paranaense e Ceará se enfrentam na Arena da Baixada às 7 da noite. E a rodada se completa com Red Bull Bragantino e Internacional jogando às 9 da noite no Nabi Abichedid. Na tabela de classificação, o Galo lidera com 27 pontos. Inter tem 22, Palmeiras também 22, Flamengo 21, Sport 20, Santos 20 e São Paulo 20. O Vasco tem 18 pontos, mesma pontuação do Fluminense. Fortaleza 17, Atlético Goianiense 15, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians e Grêmio 14 pontos. Bahia tem 12. Na zona de rebaixamento, Coritiba, Red Bull Bragantino e Botafogo também com 12 pontos. E o Goiás, lanterna da competição, com 9 pontos feitos até aqui. O Botafogo anunciou ontem a contratação de Kelvin, atacante que estava no Avaí. O jogador assinou o contrato até o final do Brasileirão, em fevereiro de 2021, com opção de renovação pelos próximos 2 anos. O clube alvinegro divulgou a novidade nas redes sociais. A
Acertado com a diretoria há alguns dias, o atleta já passou nos exames médicos, assinou o contrato e foi incluído no dia a dia no Newton Santos. O acordo com o Botafogo é válido por apenas alguns meses, mas o clube tem a opção de renovar o vínculo por mais 2 anos, caso o desempenho do atleta agrade. O atacante chega para ser opção de velocidade e está em falta no elenco desde as saídas de Luiz Henrique e Luiz Fernando. Em áudio que circulou nas redes sociais, um membro do comitê de futebol classificou a contratação como aposta baratíssima e disse que o clube procura ao menos mais um meio-campista no mercado. Nas últimas 2 temporadas, Kelvin passou por outros 2 clubes do Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense. A última de hoje é a polêmica que envolve Carol Solberg no vôlei. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiou o julgamento da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, que seria realizado ontem às 18 horas. A atleta será julgada por ter gritado "Fora Bolsonaro" durante transmissão ao vivo, após conquistar a medalha de bronze na primeira etapa do circuito brasileiro. Ainda não há uma nova data para a audiência. 2 entidades, a Associação Brasileira de Imprensa e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, entraram com pedidos de intervenção e o relator Robson Luiz Vieira acatou e adiou o julgamento para analisar a solicitação. Abre aspas, mostra a preocupação da sociedade civil com essa matéria, liberdade de expressão e tudo que está relacionado a isso em relação aos atletas, fecha aspas, comentou o advogado da atleta Felipe Santa Cruz. Segundo o procurador-geral do STJD de vôlei, Fábio Lira, o processo agora vai para a procuradoria, para que ela se manifeste sobre o pedido de terceiros. Ela vai avaliar a legitimidade desses pedidos, opinando favoravelmente ou desfavoravelmente, e o processo volta nos próximos dias para o relator, que vai dar a decisão dele e remarcar a data. A dúvida é se vai ser aceita ou não a intervenção desses interessados, segundo explicou o procurador. Na visão das entidades que tentam interferir no caso, a lei é para todos, e Carol tem sim o direito de se manifestar a favor ou contra o presidente da República. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre o Brasileirão Série A, que teve 8 jogos nesta quarta-feira e grandes partidas aconteceram. Uma rodada que, em geral, foi boa para os times do Rio de Janeiro. A exceção foi o Vasco da Gama, que tem tido dificuldades para encontrar o caminho da vitória nos últimos jogos. Corinthians e Santos ficaram no 1-1 no Clássico Paulista da rodada. O Flamengo, depois de um primeiro tempo morno, venceu por 3-0 o Sport, com direito a 2 gols de Pedro. O Bahia venceu por 3-0 o Vasco da Gama e a pressão sobre Ramon só aumenta. Lembrando que no final de semana tem clássico, Vasco e Flamengo. O Grêmio venceu por 2-1 a equipe do Coritiba, com 2 gols logo no início do jogo. O São Paulo venceu por 3-0 o Atlético Goianiense e viu a pressão para cima de Diniz diminuir, assim como a pressão para Odair Hellmann no Fluminense, que também diminuiu depois de uma vitória convincente por 4-2 para cima do Goiás. No jogo de número 300 de Fred com a camisa do Fluminense, o camisa 9 deixou dele. O Botafogo venceu por 2-1 o Palmeiras no Newton Santos e o Fortaleza venceu por 2-1 o Atlético Mineiro no Castelão. Detalhe é que o time de Rogério Ceni teve um jogador a menos durante todo o segundo tempo, depois de Felipe ser expulso aos 38 da etapa inicial. A rodada se completa com Atlético Paranaense e Ceará se enfrentando hoje às 19 horas e Bragantino e Internacional jogando às 9 da noite no Nabi Abichedid. Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro lidera com 27 pontos, Flamengo tem 24, São Paulo 23, Inter e Palmeiras 22 pontos. Depois da vitória, o Fluminense está no G6 com 21. O Santos também tem 21 pontos, Sport e Fortaleza tem 20. Com a segunda derrota seguida, o Vasco já está em 10º lugar com 18 pontos. Grêmio tem 17, Bahia 15, Corinthians também 15, assim como Atlético Goianiense e Botafogo. O Atlético Paranaense tem 14 pontos. Na zona de rebaixamento, o Ceará também 14, Coritiba e Bragantino 12 pontos e o Goiás mais lanterna do que nunca, com apenas 9 pontos somados até aqui. Em um segundo semestre espetacular, Bruno Soares deu sequência ao grande momento que vive na carreira. Aos 38 anos de idade, o mineiro atuou mais uma vez ao lado do croata Mat Pavic e venceu a dupla número 1 do mundo, formada pelos colombianos Robert Farrá e Juan Cabal por 2-0, parciais de 7-6 e 7-5 em 1 hora e 44 minutos, para garantir uma vaga na decisão de Roland Garros.
será a primeira vez de Bruno Soares na decisão de Roland Garros. Campeão no US Open em 2016 e em 2020 e no Australian Open em 2016, o mineiro debutará em finais em Paris, no local que consagrou Gustavo Kirten com 3 títulos. Além de ter visto seu conterrâneo e ex-parceiro Marcelo Melo chegar à taça do Grand Slam em 2015. Aí, Bruno Soares na decisão do saibro mais famoso do planeta. Me despeço falando sobre eliminatórias sul-americanas. Hoje tem Lionel Messi em campo. Depois de muita espera e adiamento por conta da pandemia de coronavírus, as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 começam a ser disputadas hoje, quinta-feira. São 10 seleções em busca de 4 vagas diretas e uma para a repescagem rumo ao Catar. Na primeira rodada, entre os principais atrativos, estão duelo entre Uruguai e Chile e Lionel Messi em ação. 3 jogos acontecem hoje. O Brasil estreia amanhã contra a Bolívia, na Neoquímica Arena. Jogam hoje Paraguai e Peru, às 19h30 em Assunção. Também Uruguai e Chile, às 15 para as 8 da noite em Montevidéu. E a Argentina entra em campo às 9h30 para jogar contra o Equador, em Buenos Aires. Invicta após a Copa América, quando foi eliminada pelo Brasil na semifinal, a seleção argentina viu seu grupo ficar completo com a chegada de Messi. Terceira colocada na última edição, a equipe comandada por Lionel Scaloni, que optou por deixar Di Maria de fora da convocação, vem com nomes em alta na Europa, como Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Lucas Ocampos, do Sevilha. Ambos devem fazer companhia ao camisa 10 no ataque. O Equador, por sua vez, estreia técnico no primeiro jogo oficial em 2020. Gustavo Alfaro, ex-Boca Juniors, substitui Jordi Cruyff, que chegou a ser anunciado, mas não comandou nenhum treino sequer. Presente na Copa de 2014, a equipe equatoriana ficou apenas na 8ª posição nas últimas eliminatórias, à frente somente de Bolívia e Venezuela. Aí então, um dos jogos mais aguardados deste início de eliminatórias tem Lionel Messi em campo, Argentina e Equador. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre Brasileirão, que teve 2 jogos ontem, completando a rodada de número 14. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Ceará ficaram no 0-0. Os 2 times estão na parte de baixo da tabela. Já o Inter venceu fora de casa e voltou a se aproximar do líder Atlético Mineiro. 2 para o Inter, 0 para o Bragantino. E por falar neste jogo, Galhardo faz 1 gol por hora no Brasileirão e acirra briga para ser o artilheiro do país em 2020. O artilheiro chegou a 12 gols no Brasileirão e a 17 na temporada. Tem um a menos que Nenê, do Fluminense, e Léo Gamalho, ex-CRB, em 2020. Parece até chover no molhado, mas o artilheiro decidiu mais uma vez e marcou os 2 gols da vitória do Inter por 2-0 sobre o Bragantino, ontem no Nabi Abichedid. Galhardo chegou a 12 gols em 13 partidas no Brasileirão. É o artilheiro isolado da competição com sobras. Os números, somados ao tempo em campo, mostram a magnitude do momento do jogador. Tem a média de 1 gol por hora na Série A do Brasileirão. Que isso, hein, Thiago Galhardo? Já são 12 gols no Brasileirão, 17 na temporada. Ainda no Campeonato Brasileiro, vamos às partidas deste final de semana. A rodada começa às 17 horas com Vasco e Flamengo em São Januário. Por falar em clássico, as esperanças de gols estão depositadas em Cano e Pedro. Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado em São Januário. Os rivais têm bem claro quem são as principais esperanças de gol em cada lado: Germancano e Pedro. Depois de um ótimo início no Brasileirão, com 7 gols, o argentino vive uma fase difícil e os papéis se inverteram. Enquanto Cano não marca há 6 jogos, sendo 4 pelo Brasileirão, Pedro marcou 6 vezes nas últimas 5 partidas. O centroavante do Flamengo começou a competição como opção no banco de reservas, mas aproveitou bem as chances e se firmou, principalmente diante da ausência de Gabigol por lesão. Na temporada inteira, Pedro disputou 28 jogos, 13 como titular, e já marcou 14 gols. Uma ótima média de 1 gol a cada 87 minutos em campo. De um lado, o Vasco, que demitiu o técnico Ramon Menezes, pondo fim ao ramonismo e agora busca por um nome experiente no mercado. Do outro, o Flamengo, que tenta assumir a ponta, o que pode acontecer inclusive nesta rodada, dependendo dos resultados. Ainda em relação ao Vasco da Gama, o comandante do Sub-20, Alexandre Gracelli, será quem comanda o time diante do Flamengo neste sábado. Por hora, não há nenhuma negociação
classificação avançada. Luiz Felipe Scolari, Dorival Júnior e Dunga seriam, segundo informações do site Sport News Mundo, alguns dos profissionais ventilados no clube. Continuando com os jogos da rodada, jogam também Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. A bola rola às 19 horas em mais um clássico na rodada 15. Curitiba e Fortaleza se enfrentam no Couto Pereira às 19 horas. Atlético Mineiro e Goiás entram em campo às 9 da noite no Mineirão. No domingo, às 16 horas, o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã, buscando manter a boa sequência. O Bahia, por sua vez, quer a segunda vitória consecutiva, o que aconteceria pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes. Santos e Grêmio fazem um grande jogo na Vila Belmiro, às 16 horas. O Sport recebe o Botafogo na Ilha do Retiro às 18h15, mesmo horário para Atlético Goianiense e Bragantino, que jogam no Estádio Olímpico em Goiânia. Inter e Atlético Paranaense se enfrentam às 8h30 da noite no Beira-Rio, mesmo horário para Ceará e Corinthians, que jogam no Castelão. Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro ainda é o líder, mas vê os adversários chegarem cada vez mais próximos. Tem 27 pontos. Inter 25, Flamengo 24, São Paulo 23, Palmeiras 22 e o Fluminense fecha o G6 com 21 pontos. O Santos em sétimo também tem 21, Sport e Fortaleza tem 20, o Vasco tem 18 pontos em 10º lugar. Grêmio 17, Atlético Paranaense 15, Bahia e Ceará também 15, assim como Corinthians e Atlético Goianiense. Na zona de rebaixamento, o Botafogo também tem 15 pontos, Curitiba e Bragantino 12 e o Goiás apenas 9 pontos feitos até aqui. A última de hoje é sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 que acontecem no Catar. Foi dada a largada na América do Sul. Paraguai e Peru empataram em 2-2 no Defensores del Chaco. O Uruguai venceu o Chile por 2-1 no Estádio Centenário. E a Argentina venceu com gol dele, Lionel Messi, a equipe do Equador, pelo placar de 1-0 em La Bombonera. Jogam hoje às 8h30 Colômbia e Venezuela no Metropolitano Barranquilla e às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. É a vez de o Brasil entrar em campo e receber a Bolívia. Foi dada a largada para a Copa do Mundo que vem aí em 2022. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!